Olá, que alegria ter a sua companhia para mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje vamos tocar num ponto sensível, né? E bem universal. Como a gente se relaciona com o que chamamos de nosso. É verdade. Dinheiro, bens, status. Exato. O que significa realmente ter algo e como isso afeta a nossa paz, nossa tranquilidade. Um tema profundo, sem dúvida. E a nossa conversa hoje, ela parte de um texto bem interessante que propõe um contraste. De um lado, a posse material, que o nosso mundo valoriza tanto. Sim, é o padrão, né? E do outro, algo mais sutil, que o tema chama de propriedade espiritual. Para a gente começar a desenrolar isso, vamos pegar o gancho numa história super conhecida, lá do Evangelho de Mateus. Ah, do jovem rico. Clássica. Essa mesma. Aquele rapaz que, olha só, parecia ter tudo na vida, mas saiu bem triste de um encontro que podia ter mudado tudo para ele. É incrível como essa história ainda ressoa, né? Demais! E a grande questão que essa narrativa antiga joga pra gente hoje é: como é que pode, quase 2000 anos depois, ela ainda conversar tanto com nossa ansiedade, nossa busca por felicidade? E essa nossa relação complicada com os bens? Boa pergunta. Será que o segredo da tranquilidade não está em ter mais, mas em como a gente tem? Bom, vamos tentar desvendar isso juntos. É uma provocação em tanto, concorda? Essa busca sem fim por segurança, por felicidade, acumulando coisas, parece quase um instinto, né? Atravessa culturas, épocas. Parece mesmo. Mas esse tema que a gente está explorando hoje convida a gente a olhar por um ângulo diferente. Talvez até mais libertador, sabe? Libertador, gostei disso. O fascinante aqui é dar uma sacada em como um diálogo curtinho, quase um episódio isolado lá atrás, levanta perguntas tão essenciais sobre o nosso apego às coisas. Sobre o medo de perder, né? Exato. E sobre o que, no fim das contas, tem um valor que o tempo não leva embora. Então, acho que a nossa missão aqui é mergulhar nessa ideia de propriedade espiritual. Tentar entender como ela pode, na prática mesmo, impactar nosso bem-estar, nossa forma de viver. Perfeito. Vamos então direto ao ponto, a história em si. Esse jovem, ele chega para Jesus, né? Buscando o caminho para a vida eterna, uma questão enorme. Uma busca fundamental. E ele diz que já cumpre os mandamentos. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Parece um cara legal, esforçado. Sim, dentro dos padrões conhecidos. Mas aí, Jesus vai além. Ele lança o desafio. Olha, se você quer ser perfeito mesmo, vai vende tudo que tem, dá para os pobres, aí você vai ter um tesouro no seu, depois vem e me segue. Então, um convite radical. E a reação dele, o texto é claro. Ele retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, ficou mal. É o ponto-chave, a tristeza dele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pensa bem, a tristeza não veio da falta, da pobreza. Veio justamente do contrário, do excesso. E mais ainda, da incapacidade de abrir mão desse excesso. Do apego, né? Exatamente. Ele estava tão amarrado ao que tinha materialmente que não conseguiu nem enxergar, nem se mover para algo que talvez fosse muito maior, esse tal tesouro no seu. O apego travou ele. Uma prisão dourada, pode-se dizer. Isso me faz pensar na hora nas nossas vidas. Quantas vezes a gente não se sente um pouco assim como esse jovem? Presos. Talvez não por muitas propriedades, literalmente, mas pela preocupação com o financiamento da casa que não acaba nunca. Ou o medo de perder o emprego que garante um certo padrão, né? Sim, a ansiedade de manter as aparências. Lembro de um amigo que comprou o carro do sonho, sabe? E, nossa, passou os primeiros meses quase sem dormir, com medo de arranhar, de roubarem. A posse virou um peso. Totalmente. A alegria da conquista foi engolida pela angústia de ter. É quase um paradoxo, né? Você tocou num ponto central que o tema explora muito bem. A natureza desse apego. É crucial a gente entender que não é só gostar das coisas que a gente tem, ou reconhecer o esforço para conquistar. Isso é normal, saudável até. Claro. O problema, a raiz daquela inquietação que a gente sente, surge quando a nossa identidade, o nosso senso de quem a gente é, começa a se misturar com o que a gente tem. Entendi. Quando o ser depende do ter. Exato.
Quando a nossa autoestima está lá no saldo bancário, no modelo do carro, no cargo que a gente ocupa, aí sim a gente está falando de um apego que adoece, que tira a paz. Faz sentido. E essa fusão é a ponte direta para a infelicidade, para a ansiedade que o texto menciona. Esse medo constante de perder aquilo com o qual a gente se identifica tanto gera um estado de alerta que não desliga nunca, uma tensão que rouba a paz. É como tentar segurar a areia na mão, né? Quanto mais aperta. Perfeito. Quanto mais aperta, mais escapa. O apego excessivo nessa visão funciona como correntes invisíveis mesmo. Prendem a gente, impedem de voar mais alto, de buscar crescimento espiritual, pessoal, ou até de curtir o presente com mais leveza. A gente vira refém do medo de perder. Consigo ver a lógica total. É como se a gente depositasse nosso valor num lugar muito frágil, né? Em algo que, por natureza, não dura. E o tema avança bem nessa linha, certo? Certíssimo. Ele ressalta uma coisa óbvia, mas que a gente esquece toda hora, a temporalidade dos bens materiais. Casas, dinheiro, tecnologia, até o nosso corpo. Tudo passa. A gente luta, compete, se preocupa pra caramba com coisas que, no fim da viagem, não dá pra levar na mala. É a grande ilusão, talvez. E aí vem aquela pergunta que incomoda, mas a gente tem que fazer. Será que a quantidade de energia vital, de preocupação, de noite mal dormida que a gente gasta para proteger e acumular essas coisas que vão embora, será que isso está alinhado com uma vida plena, com propósito? É questão de $1 milhão, né? Faz sentido investir tanto em algo que, por definição, não vai ficar? É complicado. Exatamente. Se a gente conecta isso com um quadro maior da existência, sabe? Com essa dinâmica da vida que é puro fluxo, pura transformação, essa perspectiva fica ainda mais clara. Os bens materiais, olhando por esse ângulo, não deveriam ser o objetivo final. Deveriam ser ferramentas, você disse? Isso. Ferramentas, instrumentos úteis na caminhada. Podem dar conforto, aprendizado, oportunidades, claro que sim. Mas nunca a âncora que define quem a gente é ou para onde a gente vai. São meios, não o fim. Ok, meios, não fins. E é nesse ponto que o tema introduz o contraponto mais forte. A noção de uma verdadeira propriedade. Algo que, diferente da conta no banco ou do apartamento na praia, é nosso de verdade. Intransferível. Imune às tempestades do mundo lá fora. Algo que ninguém tira, então. Ninguém, nenhuma circunstância pode confiscar isso da gente. E o que seria essa propriedade? Essa riqueza que ninguém tira? O texto aponta para onde? Para o nosso universo interior. Ah, interessante. O conhecimento que a gente assimila e transforma em sabedoria prática, sabe? As virtudes que a gente cultiva com paciência, tipo honestidade, compaixão, paciência mesmo. O crescimento ético-moral. Isso. O desenvolvimento da nossa consciência, da nossa espiritualidade. Esse é o tal conteúdo espiritual da vida. Isso sim, segundo essa visão, é o que a gente realmente acumula e leva junto. É o que define nossa riqueza de verdade. Então, o que isso significa na prática? Talvez que a gente está investindo nosso melhor tempo, nosso esforço, nossa atenção em ações de baixo valor no longo prazo, enquanto a gente esquece do patrimônio que realmente importa. É uma ótima maneira de colocar. Uma analogia talvez ajude a gente a visualizar melhor. Pensa na diferença entre passar um ano aprendendo a tocar violão, ou dominando uma língua nova, ou desenvolvendo uma habilidade tipo cozinhar. Coisas que você incorpora. Exato. E compara isso com usar o mesmo tempo e energia para comprar, sei lá, o último celular da moda ou o carro do ano e ficar se preocupando com isso. O que de fato se torna parte de quem a pessoa é. O que enriquece como ser humano para sempre. A habilidade, conhecimento. Claro! A sensibilidade musical ou o prazer de cozinhar bem, isso vira parte da gente. O objeto, por mais desejado que seja, uma hora quebra, fica velho, é trocado. A propriedade real é a que entra na gente, no nosso ser. E essa distinção fundamental entre o ter que passa e o ser que fica nos leva direto para o coração da proposta do tema, que é uma ideia
bem revolucionária, se a gente parar para pensar. Qual ideia? A de que nós não somos, na essência, donos definitivos das coisas materiais. Nós somos, na verdade, usuários, ou talvez administradores temporários, ou até curadores daquilo que passa pelas nossas mãos. Usuários, administradores, curadores. Gostei dessa palavra. O texto usa uma expressão que pode soar um pouco diferente para alguns, concessão divina. Mas a gente pode entender isso de um jeito mais amplo, sabe? A ideia é que tudo que a gente tem acesso nesse mundo, grana, talento, saúde, chance de aprender, relacionamentos, a natureza em volta, Tudo isso. tudo isso é confiado para a gente, como um empréstimo. Um empréstimo. Um empréstimo que é concedido baseado nas nossas necessidades de evoluir, de aprender, e talvez também por mérito, por esforço. A perspectiva muda tudo. Se algo me foi emprestado, minha responsabilidade não é agarrar com força total. Mas cuidar bem, né? Exatamente. Cuidar bem, usar para a finalidade certa, que geralmente envolve crescer e contribuir, e ter a consciência de que, uma hora, aquilo vai seguir o curso. Talvez para outras mãos, outras formas. Isso levanta uma questão importante e bem prática. Se a gente adota essa visão de ser só um zelador temporário, em vez de dono absoluto, como isso muda concretamente nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas, com o planeta até? Muda radicalmente. E o tema chama isso de sublime lei do uso. Olha só, a questão central não é falar mal da posse ou pregar uma vida de miséria, de jeito nenhum. Não é para ser irresponsável, então. Longe disso. O texto até usa a metáfora da formiga previdente contra a cigarra descuidosa, para mostrar que planejar, trabalhar, ser responsável é importante. A grande virada está no como e no para quê. Como eu uso o que eu tenho e qual a finalidade desse uso. É aí que está o pulo do gato. Entendi. O propósito por trás do ter. Isso. E a aplicação prática disso é gigante. Afeta nossas decisões todo dia. Significa, por exemplo, ver o dinheiro não só como jeito de comprar mais coisa ou ter segurança, mas como uma ferramenta poderosa para viabilizar aprendizado, sabe? Comprar um livro, fazer um curso. Ou apoiar uma causa que a gente acredita. Sim, gerar oportunidade para outras pessoas, cuidar melhor da saúde, da família. Significa usar um talento não só para ganhar dinheiro, mas para ensinar alguém, para inspirar, para ajudar de alguma forma. Usar o que a gente tem para se tornar melhor e para fazer o bem no fim das contas. Exato. É sair daquela lógica de acumular por acumular e entrar na lógica do uso com propósito. É transformar o que a gente tem em algo que nos faz crescer e que contribui para o mundo. Perfeito. E essa mudança de chave mental, sabe? Essa transição da mentalidade de posse que a gente viu que gera medo, ansiedade, até tristeza, como no jovem rico, para essa mentalidade de uso, de administração consciente. É isso que permite a transformação, né? É o que permite a transformação emocional e espiritual que o tema propõe. Essa nova forma de ver as coisas segundo essa perspectiva é um caminho para a gente encontrar mais gratidão no dia a dia e um senso mais profundo de propósito na vida. Faz sentido, menos peso, mais propósito. A verdadeira felicidade, a paz interior de verdade, de acordo com essa visão, não estaria ligada a quanto a gente tem, mas a como a gente usa o que tem. Seja muito ou pouco, não importa tanto. A qualidade do uso, então. A qualidade do uso. A alegria viria dessa consciência de estar usando os recursos disponíveis, materiais, intelectuais, de relacionamento como alavancas. Alavancas para o nosso próprio aperfeiçoamento e para contribuir com o fluxo da vida. Legal essa ideia de alavanca. O tema insiste muito nessa ideia do tesouro espiritual. E não é nada místico distante da realidade. É o resultado concreto de transformar a riqueza de fora, que pode ser dinheiro sim, mas também tempo livre, uma habilidade que só a gente tem, uma rede de contatos, uma informação útil. Transformar isso em riqueza interna. É usar o que é passageiro para construir o que é permanente dentro da gente. E como a gente pode, sentir isso no dia a dia? Quais seriam os sinais dessa mudança na prática? Boa pergunta. Bom, eu imagino que um dos primeiros efeitos seria uma diminuição grande daquela ansiedade de perder, sabe? Se eu entendo que sou só um administrador temporário,
A chance de perder ou de mudar deixa de ser uma ameaça tão grande para quem eu sou. Exato, desidentifica. Dói perder. Claro que dói, talvez. Mas não me define, não me destrói. Perder um emprego, por exemplo, continua sendo difícil pra caramba, mas não significa que eu sou um fracasso. A pessoa é maior que a circunstância. E no lugar da ansiedade, o que será que floresce? Acho que é gratidão, né? Uma gratidão mais genuína pelas oportunidades, pelos recursos que estão aqui agora, pelo privilégio de poder usar isso por um tempo. O foco muda completamente. Sim. Em vez de ficar obcecado em proteger o meu, a gente começa a pensar em como usar da melhor forma o que está com a gente hoje. Como posso aplicar meus talentos para aprender algo novo ou para ajudar alguém? Como posso usar meu tempo de um jeito mais significativo? Como usar os recursos para gerar um impacto positivo, mesmo pequeno. Isso. Pensa num exemplo bem simples. Emprestar algo para um amigo. Na mentalidade de posse, a preocupação já vem na frente. E se estragar? E se não devolver? Atenção, né? Já na mentalidade de uso, de administração, talvez o sentimento principal seja a gratidão por ter algo que pode ser útil para alguém querido naquele momento. E a confiança na responsabilidade dos dois lados. Ou no trabalho, como você falou. Sim. Em vez de guardar aquela informação crucial por medo da concorrência interna, sentir a satisfação de compartilhar e ver a equipe toda crescer junto. São mudanças pequenas, talvez, na forma de sentir e agir, mas que podem alterar nossa experiência de vida inteira. Pequenas mudanças com um grande impacto. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, a gente partiu da história do jovem rico para entender como esse apego demais ao material pode trazer infelicidade. Sim, a tristeza dele foi o ponto de partida. Aí, a gente contrastou isso com a ideia de uma propriedade espiritual, conhecimento, virtudes, crescimento interno, como sendo o único patrimônio que dura mesmo. O que a gente leva de verdade. E exploramos essa perspectiva poderosa de nos vermos como usuários, como administradores temporários do que a gente tem, aplicando a tal lei do uso para transformar recursos em ferramentas para a gente crescer e para contribuir. Uma mudança de paradigma importante. Se tem uma mensagem central que fica desse tema todo, me parece que é esta. A sabedoria não está em acumular mais coisa, está em usar tudo que a vida confia para a gente, dinheiro, tempo, talento, relação, como matéria-prima. Matéria-prima para quê? Para construir um eu mais rico por dentro, mais consciente, mais conectado com o bem maior. Porque, no fim das contas, a única posse que acompanha a gente de verdade é o tesouro que a gente cultiva dentro do coração e da mente. Precisamente. É isso. E como um convite para continuar essa reflexão aí dentro, sabe? Deixo aqui um pensamento final. Manda ver. Considerando tudo isso que a gente conversou, existe alguma propriedade não material na sua vida, talvez um talento que está meio esquecido na gaveta, sabe? Um conhecimento valioso que podia ser compartilhado. Uma relação importante que merece mais cuidado? Exato. Ou uma oportunidade de aprender que está sendo adiada por medo, por inércia. Existe algo assim que você poderia estar usando de forma mais plena, mais consciente, para impulsionar seu próprio crescimento e para semear algo de bom ao seu redor. Nossa, uma pergunta excelente para a gente levar daqui. Agradecemos imensamente a sua companhia nessa jornada de reflexão. Você ouviu o Eu Profundo. Valeu, pessoal! Até a próxima!